Essa mensagem, o título dela é: o que você carrega é suficiente? E eu vou dar um spoiler. O que é o spoiler? Eu vou meio que acabar com a mensagem agora, na introdução. Essa mensagem, quando essa pergunta me veio em mente, e eu me lembrei desse garoto, eu me lembrei dessa passagem, eu me lembrei do que foi vivido em São Paulo. E basicamente o que o Espírito Santo sussurrou no meu coração foi: aquilo que você carrega pode ser ou parecer pequeno para você, mas é o suficiente para alimentar alguém. Quizá seja suficiente para alimentar uma multidão, ao ponto deles se fartarem. Então esse é o spoiler da mensagem. A gente está dando a mensagem para você. Talvez aquilo que eu e você carregamos, ele é o suficiente para alimentar alguém, irmãos. É o bastante para fartar alguém. Então eu quero iniciar essa mensagem. Eu preciso da sua atenção. Talvez você tenha olhado para si, você tenha achado que aquilo que você carrega é pouco. E Deus fez com que o seu pastor voltasse depois de 8 dias, olhasse para dentro e transmitisse isso para você. É o suficiente para fartar alguém. Dá para alimentar gente. Dá para alimentar muita gente. Muita gente. Deixa eu dizer para você que eu quero ser objetivo nessa noite. Toda movimentação de Cristo, ela cumpre um objetivo. Jesus nunca passa de um ponto A para um ponto B apenas pelo bel prazer. Amém? Amém? Toda vez que você lê nas Escrituras que Jesus estava saindo de um lugar para o outro, você pode ver que um propósito estava prestes a se cumprir. Por exemplo, você nunca vai ver a palavra de Deus dizendo: Jesus desceu ao Egito. Quem já leu isso? Ninguém. Porque na Bíblia, descer ao Egito tem uma simbologia. Mas você vai ver Jesus subindo para Jerusalém. Porque toda vez que Jesus se movimenta, ele se movimenta para cumprir um propósito. E ele, por ser um modelo, a movimentação dele, até silenciosa, ensina. Quem entende isso? E muitas vezes, irmãos, que Deus vai nos ensinar sem falar muita coisa. Tem coisas que Deus quer nos ensinar sem palavras. Essa é a mais pura verdade. Deus às vezes nos ensina apenas a observar o que Ele está fazendo, ou a forma pela qual Ele está fazendo, sem dizer uma palavra. Você aprende, sem Ele precisar falar muito. Na verdade, a gente precisa acostumar com uma coisa: nós temos algo que os antigos não tinham, que é a plenitude do Espírito em nós. Mas os antigos, eles recebiam a palavra de tempo em tempo. Sabia disso? E além da plenitude do Espírito em nós, nós temos a palavra que é vivificada por esse Espírito. Por isso que a gente se acostumou a ir em lugares para querer ouvir Deus falar. Mas na antiguidade Deus não falava por muito tempo. Por isso que para muitos irmãos, quando o Espírito foi retirado da terra por 400 anos, muitos deixaram de não ouvir a voz de Deus, mas outros tantos perseveraram. Porque quando Jesus ele nasce, vai ter uma mulher, se eu não me engano o nome dela é Ana, e ela dedicou a vida dela a uma sala de oração. Sala de oração não tem 100 anos, não foi os moravianos que inventaram. Essa mulher Ana, diz a palavra de Deus que quando ela ouviu falar que o menino havia nascido, ela olhou para os céus e ela falou: Senhor, está tudo certo, o Senhor pode agora me completar, porque já fazem 82 anos que eu me tranquei no templo orando para que o Messias viesse. Imagina, 82 anos, ou seja, essa mulher pegou o período interbíblico. Ela viveu em um tempo onde o Espírito não estava, mas ela perseverava em oração. Imagina, um tempo onde os teólogos dizem que a voz dele não existia, alguém continua orando. Quem ora sem ouvir resposta? Vamos aprender, 20, vamos. Então Cristo ele nunca se movimenta de um lado para o outro sem cumprir um propósito. E Jesus agora, ele estava se movimentando de um ambiente para o outro.
Irmãos, deixa eu continuar aqui nesse último parênteses. E esse é o problema de alguns filhos de Deus nessa época. Nós queremos respostas imediatas, e nós queremos encurralar Deus para fazer aquilo que nós queremos. Deixa eu te falar uma coisa: Deus não vai fazer só o que você quer. Amém. Não sei por que eu estou falando isso. Deus vai fazer coisas para que o propósito se cumpra em você, ainda que você não queira. Então vamos lá, irmãos. Cristo, ele se movimentava de um lado para o outro, porque ele tinha que cumprir um propósito, ele tinha que fazer algo genuíno. Na verdade, eles só faziam coisas genuínas. E agora Cristo, ele havia saído. Se você for parar para prestar atenção aqui, os 4 evangelhos falam acerca desse milagre, mas só João fala dessa forma. Cristo agora, ele se retira de um lugar para o outro, porque ele havia acabado de curar um homem no sábado, e aquele lugar agora estava hostil, estava sendo agora meio que massacrado por ter curado alguém no sábado. E agora ele se movimenta para um lugar mais retirado. E toda vez que ele se movimentava para um lugar retirado, ou ele ia para orar só, ou ele levava os seus discípulos para ensinar alguma coisa. Então entenda bem, a movimentação de Cristo tem um propósito. Na verdade, tudo que Cristo fez tem um propósito. Aí eu aprendo algo na psicologia pastoral, André, que você não pode julgar aquilo que você não entende. Você nunca deve julgar aquilo que você não entende. Quando você faz seminário, teve alguém que fez seminário aqui teológico? 4 anos? Olha lá, tem a Claudinha, teóloga. No seminário eles ensinam, pastor, quando você estiver enfrentando um aconselhamento de tal forma que você não entenda, não julgue. Não julgue que você não entenda, peça para Deus trazer clareza. E uma vez com clareza, aí sim, você se movimenta. Então veja bem, é importante nós entendermos isso, porque essa movimentação de Cristo não fazia sentido para os seus discípulos. Eles estavam cansados, irmãos. Pregar cansa. Sabia que cansa? Eu disse lá em casa, a gente veio de 8 ministrações. Se tivesse ficado em casa era só 2, né? A gente veio de 8, mas aí tem os irmãos sedentos. Eu amo os irmãos sedentos, que eles querem ouvir o pastor falar alguma coisa. E a gente vai lá falar a 9ª ministração. E aí tinha um irmão vindo lá do Ministério Fogo para as Nações, lá de Patinga. Ele ia chegar aqui no sábado. Com essa greve ele não vai vir. Então Jesus quer que pregue domingo também de novo. Aí veja bem, queridos, agora Cristo, ele se movimenta, e a palavra de Deus tem algumas coisas interessantes aqui. Ele passa de um lado para o outro. Ele vai nesse mar que era da Galileia e tinha se tornado como o mar de Tiberíades, né? Tem um parênteses aí, algumas Bíblias, e outras Bíblias já fala mar de Tiberíades. Esse mar, ele foi batizado depois novamente como Tiberíades por uma questão política. Não tem aqueles políticos quando é eleito colocam o nome da mãe na rua? Não tem? Tem ou não tem, irmãos? Para de ser crente, fala que tem, pelo amor de Deus. Então o que aconteceu? Herodes, ele havia sido eleito, e ele agora queria fazer uma questãozinha política. Ele colocou o nome de Mar de Tiberíades em relação, vinculado a César Tibério César. Ele colocou aquele mar ali com esse nome. E agora Jesus passa nesse mar, chega do outro lado. E quando ele chega do outro lado, para se afastar, ele queria levar os seus discípulos para um lugar mais afastado. Ele senta no lugar mais alto, e ele olha para o lugar, ele olha para frente, e ele vê uma multidão vindo. Porque tudo que Cristo faz tem um propósito, e tudo que ele faz é pedagógico, tem um cunho de ensinamento. Jesus nunca olhou para as pessoas por causa da sua necessidade. Jesus curava, restaurava, libertava, sarava, para que o propósito fosse cumprido, e não para suprir uma necessidade. Quando Jesus curava alguém, ele curava, ensinava e vocacionava. Tudo aquilo que Deus faz tem um propósito. Quando ele chegou no mar, quando ele chegou lá em Gadara, que ele viu aquele gadareno todo demoniado, que ele libertou aquele homem, ele fez o que depois? Vai e prega. Porque Jesus não liberta só por libertar. Cristo não veio para a terra para resolver conflitos. Cristo veio para a terra para liberar e dar destino, dar propósito. E nós precisamos entender uma coisa, e talvez essa mensagem seja particular para mim, porque Deus falou algo para mim nesse sentido. Muniz, soldado, você está voltando,
E você não vai voltar para aquela igreja apenas para resolver conflitos mais. Você vai voltar para desenvolver propósito e dar destino a pessoas. E eu falei, não, onde está isso, Jesus? Ele falou assim, meu filho fez isso desde sempre. Jesus fez isso sempre, irmãos. Sempre. Tudo que ele fazia, 10 leprosos eram curados a fazer o quê? Vai, se apresenta em tal lugar. Ou seja, exercita a sua fé pelo caminho. Se apresenta, volta ele salva, comissiona. Tudo que Cristo fez na terra, que mexia com o físico, que mexia com o ambiente natural, que mexia com a vida das pessoas, não era o fim aquilo, existia um fim maior. O fim era a própria vocação daqueles que recebiam a cura, que recebiam o milagre. Deixa eu falar para você, igreja, você está tão linda hoje. Ainda bem que não tem muito caminhoneiro na Vinde, né? Que todo mundo veio para o culto. Olha só, deixa eu dizer para você uma coisa: Cristo não te tirou das trevas e transportou para o reino do seu Filho amado, o reino de luz, apenas para você ficar sentado comendo uma comidinha feita, legalzinha. Poxa, o pastor está de volta, ele vai falar uma coisinha diferente. Não, não. Jesus te libertou, Jesus tem curado a sua vida, tem libertado você das suas próprias mazelas, tem sarado as suas feridas, porque Ele quer vocacionar você para algo maior do que você. Chegou a hora da gente olhar para nós e entender o que a gente carrega pode alimentar alguém. E eu vim com esse intuito, irmãos. Nós precisamos entender isso. Já é o suficiente. Já é o suficiente. O que Ele fez por nós já é suficiente. Já existe um milagre que foi consumado em nós, e agora que precisa ser propagado através de nós. Eu já falei isso aqui para alguns vão lembrar, mas imagina o demoniado de Gadara. Vai e conta para a sua família ou na sua cidade o que eu te fiz. Qual era a mensagem dele, irmãos? Qual era a mensagem dele? Dominicalmente, se existisse isso lá, porque não existia, não era dominical, era sábado. Mas ele pregava todo sábado a mesma coisa. Sabe o que ele falava? Um dia Jesus de Nazaré atravessou no seu barquinho, passou pelas tempestades com seus discípulos. Quando ele chegou, ele me viu acorrentado, eu quebrei as correntes, eu me cortava, ele expulsou os demônios. Eu fiquei sendo perseguido porque os fazendeiros perderam seus porcos, e eu estou livre aqui para contar o que ele fez comigo. Voltava no outro dia, era a mesma coisa. Ele não cansava de repetir o que Cristo havia feito com ele. Jesus fez algo na tua vida, chegou a hora de você falar. Aleluia. Chegou a hora de você multiplicar o pouco que Ele já fez com você, para que assim como esse garoto que Cristo recebeu das mãos dele uma porção pequena, aquilo se multiplicou, irmãos. Nós temos algo que Cristo fez conosco. Chegou a hora de pôr diante, para se multiplicar diante dos nossos olhos. Aleluia. Nesse ponto eu concordo com o Thales Roberto. Olha o que ele fez comigo. Tem algo que Cristo fez com você, irmãos. Jesus não está mudando a sua vida por um acaso, não. Você não está sendo transformado apenas para cumprir requisitos religiosos. Vou à igreja arrumadinho, canto 3 a 3, música tranquila, a Poliana dá uns gritos, pula, tira os sapatos, os irmãos fazem um negócio, eu dou meu dízimo, oferto, contribuo. Não é só isso não. Tem mais coisas que Jesus quer fazer através de nós. Então a partir de hoje, irmão, nós vamos destacar algumas pessoas para resolver conflitos, mas com esse intuito: resolver o conflito, agora comissiona. Porque senão, irmãos, a gente vira um hospital, nunca deixa de ser hospital. Todo hospital tem alguém que dá alta. Esse alguém agora sou eu. Chega. Passa. Eu voltei alegre. Você está feliz comigo? Eu estou feliz demais. Glória a Jesus. Eita, que coisa boa. Olha só, queridos, deixa eu falar para você uma coisa. Jesus então, Ele vê aquele povo, e se você ler aqui como você já leu, aquele povo que estava vindo, eles estavam vindo porque Ele tinha feito milagres, curado alguns enfermos entre eles. E nos outros três evangelhos diz
que ele curava aqueles homens, falava acerca do reino de Deus e os enviava. Mas eles vieram, os outros evangelhos dizem que aqueles homens vieram como ovelhas sem pastor. Marcos, Mateus e Lucas falam isso. E agora Jesus, ele olhando por cima do monte, em torno dos seus discípulos, em um lugar deserto. Você vai ver que os outros evangelhos falam, era um lugar mais deserto. Ele queria descanso, ele estava cansado. E ele vê aquilo, e aqui entra algo legal. Entra algo que talvez seja aqui o próximo ponto da mensagem. Cristo, sendo um Deus único e singular, ele vai tratar com cada um de forma singular. Deus não vai tratar com a gente no atacado, não, irmãos. É só no varejo, é só no CPF, é só por cada DNA. E aí Cristo agora já tinha curado aquela multidão, senta no lugar com os seus discípulos, olha a multidão, e agora ele usa a multidão para tratar com os íntimos. Talvez aqui dá até um tema, não dá? Cristo usa a multidão para tratar com os íntimos. Se você quer ser íntimo de Deus, se prepara para ser tratado com a multidão. Ninguém quase entendeu isso. Multidão vai nos alinhar também, Marcelo. Que coisa boa. Fica mais leve quando nós entendemos isso. Agora ele observa aquilo lá, Ivan. Ele observa e ele pergunta para Filipe. Está escrito aí no capítulo, versículo 5: levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: aonde compraremos pão para esse povo comer? E o versículo 5 diz assim: fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que iria fazer. Deixa eu colocar outra lição aqui para nós. Jesus, quando ele indaga você acerca de algo, ele não está buscando uma resposta, ele está buscando um posicionamento, porque resposta ele já tem, ele é a resposta. Quando Cristo te indaga acerca de algo, cuidado, não se apresse para falar. Pense, porque ele não está em busca de palavras vazias, mas de um posicionamento do seu coração. E isso ele faz para os íntimos, porque isso era retirado. Filipe estava retirado com ele ali agora, e ele sabia quem Filipe era, Igor. Cristo sabia quem Filipe era. Ainda bem que não tem ninguém aqui. Cristo sabia quem Filipe era, e agora, irmãos, ele sabia que Filipe era um homem pragmático. Como a gente precisa de gente pragmática na igreja. Já viu aqueles crentes enrolados? Que você pergunta A, ele faz, vai lá no Z, volta. Já viu, Sandro? Não, eu acho que, irmãos, pelo amor de Deus. Filipe era pragmático. Senhor, estou vendo uma multidão, é assim. Só que o pragmatismo de Filipe ia ser bom para alguns momentos, mas para outro ele precisava de algo a mais. E aí Cristo já tinha a resposta, ele queria só o posicionamento humano de Filipe. E aí quando Filipe se posiciona e fala: Senhor, Filipe era de uns camaradas igual eu conheço aí, João Muniz, Rafael. Nem 200 denários dava para a gente alimentar esse povo todo aqui. E ó, se comprasse com 200 denários, dava só um pedaço de pão para cada um. Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo o seguinte: um denário simbolizava um dia de trabalho. Ele falou: Senhor, se a gente tivesse aqui 200 dias de trabalho de um homem, não alimentava essa multidão. Eu já fiz os cálculos, são 8 meses, Senhor. Nós estamos começando a caminhada agora. 8 meses, nós nem trabalhamos junto com o Senhor tudo isso. Se ele já soubesse do milagre de Pedro, ele ia falar assim: o Senhor só tirou uma moeda para Pedro, o Senhor quer tirar 200 comigo agora? Como? O Filipe era um cara pragmático, era um camarada prático. Ele era alguém que tinha uma resposta analítica para as coisas. E Jesus queria ensinar ele além daquilo que ele já era. Era um adendo, um acréscimo. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Tudo que Cristo faz é acrescer sobre a nossa vida, é acrescentar sobre nós. Amém? Ele retira, irmãos, não para que você seja uma pessoa oca, mas para que Ele coloque ou complemente em você aquilo que vem dele, a essência verdadeira. E aqui eu aprendo algo poderoso com Jesus. E ele ensinando Filipe. Filipe fala, dá aquela fala bonita,
200 denários, 8 meses de trabalho, 200 dias de trabalho. E Jesus ensina algo para ele, mais ou menos assim: Filipe, você é um cara analítico. Você acha que um homem, que a força do braço do homem é que vai fazer o pão se tornar realidade aqui. Deixa eu te ensinar algo, Filipe. Aquilo que o homem precisa de 200 dias para fazer, comigo é feito em alguns minutos. Deixa eu te ensinar, Filipe. O homem precisa da força do braço por 200 dias, mas o homem comigo, Filipe, tudo que ele precisa é de obediência e oração, e ele vai desfrutar o fruto de um trabalho de 200 dias. Quando chegou nesse ponto da mensagem, eu comecei a perguntar algumas coisas para o Espírito Santo de Deus. Eu estava só, como eu disse, vai fazer 8 anos que eu estou aqui no Brasil. Eu morei 12 anos na América do Norte, e Deus estava mostrando para mim quanto tempo demorou para você conquistar isso. Quanto tempo demorou para você. Eu não estou dizendo apenas de coisas, mas de lugares. Deus falou: não é o lugar, não é como e nem é na força do teu braço. Se você estiver comigo aonde você estiver, eu posso fazer muito mais em um dia do que os homens podem fazer em anos. Filipe olhou aquele lugar e ele viu, olha, uma multidão faminta, ok? Um lugar deserto, já era tarde, não tinha comida, não tinha dinheiro, nem tinha onde comprar. E foi debaixo dessas circunstâncias que Cristo disse para ele: pode estar tudo adverso. Se você confiar que aquilo que eu tenho, Filipe, é maior do que aquilo que você sabe, você vai desfrutar de algo que se multiplica diante dos seus olhos. Aleluia. Isso não é teologia barata da prosperidade, isso é o evangelho do reino de Deus. Nós precisamos acessar lugares em Cristo que com pouco vai se tornar muito. Aleluia. Eu fico imaginando o gestor Filipe. Eu sou gestor, irmãos. 200 denários, só um pedaço, porque na verdade ia precisar mesmo de uns 1000 denários. E Jesus falou: não, meu filho, comigo não vai precisar. Você confia? Você confia? Nós precisamos acessar esse lugar, irmãos. Hoje eu parei para pensar algumas coisas. Setembro agora fazem 8 anos que eu estou no Brasil. Um novo ciclo vai se iniciar na minha vida aqui nesse lugar. E tanta coisa boa já aconteceu, irmãos, em tão pouco tempo. Deixa eu dar um testemunho particular, talvez tenha até que cortar isso depois. Eu sonhava muito em ter um computador, irmãos, era meu sonho. Pensa naquele sonho de menino. Cada menino tem o seu sonho, então não julgo o meu, tá? Julgo o seu. O meu sonho era ter esse computador. Um dia o tio quase acabou com ele lá em casa. Irmãos, eu fui lá para comprar o melhor. Falei para minha mãe: mãe, compra o melhor aí. Eu já estava aqui no Brasil. Só que esse computador lá na América, ele era 1000 e poucos dólares. E para nós pagar 1000 e pouco no computador é normal, né? Porque aqui tudo é 1000 e pouco. Mas lá tem computador de 200. Então você comprar um de 200 e um de 1000 e pouco fica difícil. E eu nunca comprei, 12 anos, irmãos. Quando eu cheguei aqui, Deus me deu esse computador. Aqui. Tem coisas que Deus faz que vai confundir a minha lógica. E aqui talvez entra a próxima lição, que talvez seja íntima para nós, para a gente querer otimizar aqui. Preste atenção. Preste atenção. Filipe, quando ele recebe o ensinamento dele, na verdade você vê que André, ele não pede a palavra, ele toma a palavra. Está escrito. Aí, Dedé, André toma a palavra, mas ele não toma a palavra para ajudar a causa, ele toma a palavra para fazer coro com Filipe. Sabia disso? André não toma a palavra para contribuir pela causa da multiplicação. André toma a palavra para ajudar Filipe. Como que ele ajuda Filipe? Ó, Senhor, tem um rapaz aqui.
mas ele tem 5 pães de cevada. Repete comigo: pães de cevada. Você vai entender depois. 5 pães e 2 peixinhos. Como é que a gente vai alimentar os outros com isso, Jesus? Como é que vai dar certo? Ele faz coro com Filipe. Ele identifica algo, mas ele não crê. Basicamente, Filipe fala do dinheiro. Ele elimina a questão do dinheiro e do lugar para comprar, porque não tinha lugar perto. Tanto é que eles falam: olha, libera para ir pelo vilarejo, porque onde a gente está é deserto. Ele faz coro, e aí ele apresenta aquele garoto para Jesus, fazendo coro com Filipe. E aqui vem outra lição sublime. Para mim foi única, singular para mim. Eu nunca ouvi. Se era tão pouco que aquele menino estava carregando, como é que ele pôde, em meio a uma multidão, identificar aquilo? E aí, pastora? Não era tão pouco? Se era tão pouco que aquele garoto carregava, Sandro, como que ele viu no meio da multidão aquilo? A gente está falando de multidão. Meu Deus, deixa eu falar para você uma coisa. Tem coisas que você está carregando na sua vida que para você parece pouco. Mas se está conseguindo ser detectado em meio à multidão, é porque você pode alimentar pessoas. Irmãos, eu cheguei numa das igrejas lá, um amigo, hoje é amigo, a gente ficou na casa dele, pastor Wagner. Eu falei: pastor Wagner, para com essa... Eu não falei ladainha, né? Eu para com esse negócio aí de falar que você está feliz que eu estou aqui. Falei para ele. Falei: porque olha, eu sei quem pregou aqui na tua igreja. Eu sei quem eu sou, pastor Wagner. Não precisa fazer muito mimimi comigo não. Ele é um querido, precioso. Eu disse: olha, veio aqui Luiz Hermínio na semana retrasada. Depois veio o Juscelio. O Júnior está saindo daqui hoje, e eu venho aqui amanhã. E depois veio para o apóstolo de Djalma. O que está errado nessa cena? Eu falei: eu sou o único que não encaixa nessa leva de gente. Eu sei quem eu sou. E por saber quem eu sou, porque a pior coisa, irmãos, de que você não tem identidade, é você querer ser quem você não é. Amém? A pior coisa de você não entender a sua identidade é você querer ser quem você não é. É a pior coisa. Então eu disse: eu sei quem eu sou. E eu falei lá de púlpito: eu sou um comedor de arroz e feijão, mas eu confio no Deus que me trouxe até aqui. Eu confio no... Estou trilhando um caminho, e o pouco que eu tenho foi identificado no meio da multidão, e eu vou servir o teu povo aqui com esse pouco. Ouça o seu pastor. Talvez seja pouco que você está carregando, mas se for identificado em meio à multidão, está nas mãos de Jesus, que para Ele é suficiente para alimentar a muitos. Eu sou Luiz Hermínio, irmãos. Eu sou esse povo. Eles estão em um lugar, eles alcançaram esse lugar. Eu me senti ali como um menino de 5 pães e 2 peixinhos, entendendo que eu não teve nem nome, ele não tinha nem nome, eu vou parecer eu direitinho. Mas se alguém identificou que ele carrega algo, é porque Jesus está disposto a pegar aquele algo e fazer daquele algo muito maior do que ele pode pensar e imaginar. Que coisa boa, irmãos. Que coisa boa. Está vindo algo fresquinho aqui. Talvez em meio à multidão, fica comigo, talvez em meio à multidão, você carregando algo que para você parece pequeno demais, vão haver pessoas que vão desdenhar do que você tem, e vão fazer isso diante do mestre. Preciso de 200 denários, não, só tem isso aqui, Jesus, mas não dá não. A palavra de Deus não diz nada acerca daquilo que esse rapaz falou. Me fala o que ele disse. O que esse menino disse? Um rapaz, como diz ali em João. O que ele falou? Nada. Porque tem situações que tudo que você precisa é carregar algo e não ter palavras.
precisa, Igor, é carregar algo. E não falar, não se posicionar na frente de ninguém. Só carrega, cara, só carrega. E apresenta diante de Jesus o que você carrega. Deixe os outros falar o que quiserem falar. Apenas carrega. Tem coisas que as palavras não vão suprir, irmãos, não vão justificar. É só você carregar. É só carregar. Agora preste atenção, irmãos. Jesus ensina, Jesus me ensinou nessa viagem a valorizar o que eu carrego. Veja bem, veja bem. Só João fala detalhes desse milagre que nenhum outro evangelho fala. Por exemplo, nenhum dos outros 3 evangelhos fala que os pães eram de cevada. Fala que havia 5 pães e 2 peixinhos, mas não fala que era de cevada. Nenhum outro evangelho dá detalhes acerca do peixe, porque peixe naquela época ele tinha um nome aqui, está em grego, irmãos. Eu não sei se eu quero pagar mico logo cedo, mas o comum para peixe era ictis. Era uma palavra comum para peixe. E João ele usa opsária, que significava um peixe pequeno e salgado, que foi salgado, foi passado por um processo para ter uma duração. E esse processo de salgar o peixe, ele cumpria 2 propósitos. Ele fazia o peixe durar mais, e o outro propósito eu vou falar logo adiante. Então basicamente o que acontecia aqui era, veja bem, esse menino João detalha, tem 5 pães de cevada e tem 2 peixes. Só que não era um peixe normal, um peixe como o pescador pescava. Era um peixe já processado, pequeno e salgado, talvez pedaços dele, ou ele em um tamanho pequeno. Agora veja bem, queridos, olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante, muito interessante isso. O pão era de cevada, Rafa. E o pão normal que o judeu comia era de trigo, não era de cevada. Só João fala isso. Por quê? O pão de trigo ele tinha um sabor, o pão de cevada não tinha tanto sabor. Por isso que o peixe precisava ser salgado, para quando inserido no pão, ele desse vida, sabor àquele pão. Agora o pão de cevada, ele não só precisava de um sabor daquele peixe salgado, mas o pão de cevada era um produto agrícola que a gente conhece hoje. Mas naquela época, o processo daquele produto era usado muito para alimentar animais, porque era de um custo mais baixo do que o trigo. O processo do trigo era mais custoso, e o trigo tinha mais valor do que a cevada. Então a cevada era usada para alimentar os animais, ela era processada para que os animais comessem. E quem não tinha condição de ter pão de trigo, comia pão de cevada. Eu nunca ouvi isso, irmãos. Comia pão de cevada. Agora, olha que interessante, irmãos. Isso que ele carregava não só era pequeno, mas não tinha valor para muitos. Para e pensa, não era de trigo, era de cevada. Aí o milagre se torna totalmente diferente. Por quê? Porque não era só 5 pães, eram 5 pães que não tinham valor. Eu fico imaginando. E talvez foi por isso que André, porque André era irmão de Simão Pedro. Imagina, se Pedro era sanguíneo, André tinha uma rebaba. Ah, irmão, dá uma risadinha, fica tranquilo. Você está na casa do Abba. Ei, André, queridos, olha para aquilo e fala, era 5 pão de cevada, Jesus. Não é qualquer pão. Tem gente, Dedé, que não vai dar o devido valor para aquilo que a gente carrega. Mas se Jesus encontrar valor nisso, ah, meu Deus, talvez o que nós temos não seja a última revelação, não seja a última etapa de tudo que está sendo vivido. Talvez seja como o equivalente a 5 pães de cevada. Talvez seja de um lugar onde não exista muito recurso, não exista muitas coisas sendo desenvolvidas. Talvez seja de um lugar como Guarapari. Ninguém conhece Guarapari, irmãos.
Onde você é? Eu sou de Guarapari. Lá no Espírito Santo. Eu conheço Vitória, eu conheço. Guarapari é pouco conhecido. Talvez o que Deus colocou no teu coração, na tua vida, seja 5 pães de cevada. Da onde você veio? Vim de Guarapari. Guarapari. Se você soubesse o que Jesus vai fazer nas nações através de você. Sandro, da onde você veio? Eu vim de Guarapari. Você está carregando 5 pães e 2 peixinhos, Sandro. Talvez seja pequeno aqui, mas lá vai ser o suficiente para alimentar. Vai ser o suficiente. Coloca nas mãos de Jesus, cara. É nas mãos dele que você precisa colocar isso. Irmãos, eu preciso terminar aqui, porque eu estou meio atrapalhado. Sabe o que me pulou isso? Jesus falou no meu coração. Eu chorei. O que aquele menino tinha não foi só suficiente para alimentar uma multidão. Preste atenção nisso. Como o que ele tinha, o que ele carregava agora, começou a fazer parte daquilo que os discípulos passaram a carregar. Jesus olhou para aquilo ali, ó. Pode olhar em qualquer livro, não tem nada escrito disso. Foi o Espírito de Deus que me deu isso. Amém. Isso que esse menino carrega, Felipe, André e o restante dos 10 que faltavam, é tão sublime, mesmo sendo de cevada, que eu vou deixar que isso sobre ao ponto que vocês vão ter que carregar o que ele carregava. Pode pegar os cestos agora. Aprenda a carregar o que o menino carrega. Aprenda a carregar o que o menino carrega. Porque o que ele tem não tem valor para o mundo, não tem valor para a sociedade, mas tem valor para mim. Carreguem. Essa foi uma lição que Deus me deu. Eu fui em igrejas maduras, irmãos, de 18 anos de existência. Gente que vê tanta gente. Quando a gente falava, o olhar do pastor brilhava, os discípulos de Jesus brilhavam. E Jesus falou comigo quando eu estava fazendo essa mensagem: o que você tem ainda é pão de cevada, mas tem discípulos que precisam carregar o que você carrega. Eles não só se alimentam, mas eles vão passar a carregar o que nós carregamos. Vinde, pelo amor de Deus. Começa a valorizar. O que você carrega é suficiente. A resposta para essa palavra, para essa pergunta é sim, é o suficiente para alimentar uma multidão e ainda para deixar que os discípulos levem isso para outros lugares, ao ponto de que eles carreguem. E aí Cristo falou comigo. Foi por isso que os peixes tinham que ser salgados. Eu não sei, a Bíblia não fala quanto tempo eles carregaram aqueles cestos, mas eu acredito que eles comeram daqueles cestos por muitos tempos. É o suficiente. É o suficiente. Tem gente que vai ter que carregar o que a gente carrega. Ninguém tem toda a revelação. Existe algo de Cristo ainda que seja de cevada em nós, irmãos. Cristo depositou em nós 5 pães de cevada. Pode ser pouco para muitos, mas tem gente que precisa comer pão de cevada. Tem muita gente que precisa comer pão de cevada, que passou pelas mãos de Jesus, que recebeu o DNA de Jesus. Entenda isso. Tem lugares que tem trigo em fartura. Isso diz o Salmo capítulo 4. Nós deitamos e já dormimos, porque nós temos mais paz do que aqueles que têm fartura de trigo e de vinho. O que Cristo está falando para nós é: o que vocês têm passando pela minha mão recebe o meu DNA e por isso recebe valor. Não é acerca de vocês, é quando vocês confiam a mim. O que Cristo quer, Ele quer ser tudo em todos, irmãos. E ainda que seja de cevada o que temos, passando na mão do mestre, irmãos, vai receber o DNA dele e vai conseguir fazer o que nós não podemos. Eu quero orar por você, eu quero orar por você. Quero orar por você. Tem gente que precisa olhar para o que carrega e começar a valorizar.
Começa a valorizar, irmãos, não importa. Pode ser a criança de colo ou um ancião. Tem gente que comeu daquilo que aquele menino carregava. Ah, mas não, esse cara é muito... Não, não é. Não é, fica tranquilo, o que você tem vai alimentar os anciões. Com respeito, com zelo, com maturidade. Por quê? Porque você é bom? Não, porque passou pelo DNA de Cristo. Cristo tocou. Se o DNA dele está embutido naquilo, agora aquilo tem valor. Tudo que Cristo toca recebe valor sobremaneira. Tudo que Cristo toca recebe valor sobremaneira. Tudo que Cristo toca recebe um valor sobremaneira. Tudo que Cristo toca recebe um valor sobremaneira. Eu fiquei pensando, irmãos, quando eu estava meditando nisso, e eu finalizei. E quando eu fiquei pensando nisso, eu pensei em algumas pessoas aqui da comunidade. Deus mostrou algumas pessoas. Eu vi como o Igor chegou. Eu vi como o Igor está. Isso não é obra de João Muniz, mas é obra do DNA de Cristo. Eu lembro da Poliana quadrada em cima de um púlpito, e eu vejo como ela flui, o Tim e tantos outros. Isso é obra de pães de cevadas que receberam o DNA de Jesus. Jesus veio e tocou, Patrícia. Quando Jesus toca, tudo se transforma. Tudo se transforma. Tudo se transforma. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Pode encerrar, Carlos.